Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor de Física Igor Dias. Vamos para mais um resumo de conteúdo aí, beleza? Esse resumo muitas pessoas me pediram, tá? Para falar um pouco mais sobre cinemática, estudos de movimentos, que tem bastante dificuldade. Então a gente vai começar nossa primeira aula de resumo, tá? De conteúdo, falando um pouquinho sobre o movimento uniforme, beleza? Então, gente, deixa anotado aqui para você. O que a cinemática ela estuda? Seria um ramo que descreve os movimentos, tá ok? Determinando a sua posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante. Tranquilo? Então, um ponto muito importante que nós comentamos dentro da cinemática seria a ideia de trajetória de um móvel, tá ok? Então, deixei duas definições para você aqui. É o conjunto das posições sucessivas ocupadas pelo móvel, tá? Ou por um corpo, tá, gente? É um instante de tempo qualquer que seja, tá? Então, o que seria espaço, né? Se a gente comentou um pouco sobre isso. Espaço, gente, é uma grandeza que determina a posição de um móvel numa trajetória. Então a gente vai conseguir entender melhor qual é essa ideia ou definição de trajetória que nós deixamos aqui, que seria esse conjunto sucessivo das posições. Vou te mostrar isso com um desenho bem simples. Imagine você está fazendo uma viagem, né? Vamos imaginar que isso aqui seja uma estrada qualquer, tá? E vamos supor que você sai exatamente da sua casa, né? Pegue seu carro e vá viajar. Então, você vai ter um ponto que a gente chama de origem, tá? Origem seria onde você começa o seu movimento, certo? Então, a gente determina esse ponto como origem dos espaços, ou nós podemos chamar isso também de marco zero. Essa é a ideia de ponto inicial, tá? Um ponto de partida, tá ok? De acordo com esse marco zero, galera, você pode obter qualquer posição desta trajetória, certo? Então, o que seria a posição? Um local físico que você pode ocupar, certo? Num espaço enorme qualquer, tá? Então, aqui eu só determinei para você o seguinte: vamos supor que você sai aqui desse ponto O, que seria o seu marco zero, tá? Você começa a fazer o seu percurso, né, a sua viagem, e chega até o ponto P, certo? Esse ponto P seria outra posição, tá? E se você pegar a sua diferença das posições, né, como se fosse a posição inicial e a posição final, isso para você vai representar todo o espaço percorrido, tá? Tranquilo? Então isso é uma definição muito importante para nós, tá? Continuando então, galera, a gente tem uma ideia muito importante falando, querendo ou não, sobre cinemática, né, falando sobre movimentos, é a ideia de referencial, tá? Então vamos lá, referencial, gente, a gente pode determinar isso dependendo da situação proposta, tá? Para a gente entender mais fácil. Então eu posso dizer que um corpo ele está em movimento quando a sua posição varia no decorrer do tempo, tá? Então é bem simples, você vai se movimentar quando a sua posição ela variar, você sair de um local e ir para outro local enquanto o tempo está passando. Então você precisa mudar a sua posição ao qual você se encontra, para que haja, logicamente, movimento, certo? Ô Igor, então se para que haja movimento eu tenho que variar a minha posição no decorrer do tempo, o que seria a minha ideia de repouso e ficar parado? Bem simples, não é não? Então a sua ideia de repouso, tá, seria um corpo estar em repouso quando a sua posição não varia no decorrer do tempo. Então é como se eu estivesse te dando aula aqui agora, eu estou parado nessa posição, o tempo está passando aí, passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e eu me encontro na mesma posição. Isso quer dizer que eu estou em repouso, certo, gente? Mas essa ideia de movimento e repouso, ela depende muito do referencial que você está adotando, tá? O ponto de referência, beleza? Então eu deixei uma observação aqui para você, tá?
Os conceitos de movimento, repouso e trajetória, tá? Eles dependem do referencial adotado, beleza? Então, isso você pode comparar com um carro em movimento, você pode comparar com os planetas, tá? Então, isso tudo depende do referencial adotado para dizer que nós estamos em movimento ou não, certo? Um exemplo bem simples dessa parte de referencial é o seguinte: eu estou parado aqui exatamente dando essa aula, né, fazendo esse resumo aqui para você, e você pode dizer, Igor, você está em repouso, porque a sua posição não varia no decorrer do tempo, certo? Mas isso em relação à sala ao qual eu estou dando essa aula, tá? Em relação ao solo, porque está tudo parado aqui. Mas se eu comparasse o meu movimento proposto com a Terra, que está girando, ela tem seu movimento de translação, de rotação, eu poderia dizer que eu também estou em movimento, porque eu estou na Terra e ela está em movimento, certo? Então nós precisamos pensar em qual situação. Da mesma forma, você sentado num carro, né? Você está dirigindo, como a gente comentou aqui, fazendo uma viagem, você está parado dentro do carro, mas você também está em movimento por conta do carro estar em movimento em relação a outro referencial. Então, não sei se fica um pouco complicado aí para você entender, mas é bem simples, tá, galera? Você precisa entender que o movimento, falar que você percorre certa distância, né? Você anda, né? Você está em movimento ou em repouso, isso tudo, depende, tá? Do referencial que você adota. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui, gente, um ponto muito importante. Se nós estamos comentando sobre movimento, a gente tem que falar, querendo ou não, um pouco sobre velocidade, tá? E o conceito básico, tá, que nós temos dentro do movimento uniforme, que é o resumo que nós estamos falando hoje, seria falar sobre velocidade média, tá? Ô Igor, o que é esse conceito de velocidade média? Então, gente, seria o tanto que você consegue variar a sua posição em um intervalo de tempo qualquer, tá? Então, por exemplo, eu consigo variar a minha posição em 100 metros. Eu gasto 10 segundos para fazer isso. Qual é a sua velocidade? A sua distância que você percorreu, que seria 100, sobre esse tempo, 10 segundos, daria, no caso aí, 10 metros por segundo de velocidade média, tá? E eu deixo uma observação aqui para você. Ô Igor, por que na fórmula de velocidade média, que seria ΔS sobre ΔT, a variação da posição pelo tempo, você escreveu aqui embaixo total no tempo? Gente, porque para calcular a velocidade média, você precisa colocar na sua questão o tempo total, tá? Se você faz uma viagem de carro, né, você para fazer um lanche, para ir ao banheiro, né, alguma outra necessidade qualquer da sua viagem, para trocar um pneu que furou e tudo mais, você tem que adicionar esse tempo que você ficou parado, porque isso vai interferir na sua velocidade média, tá ok? Então, continuando, outra coisa muito importante, gente, é a gente comentar sobre os tipos de movimento que são propostos no movimento uniforme, tá? Então, aqui eu fiz um desenho bem simples para você, e nós agora, como nós estamos comentando sobre velocidade, né, nós temos que entender que velocidade é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Nós temos que analisar esses 3 eixos importantes, tá? Então, aqui, o que eu mostrei para você? Eu quero dizer, em relação a tipos de movimento, nós estudamos um pouco e sabemos que existem movimentos progressivos e movimentos retrógrados. Mas isso comparado com o quê? Você precisa entender um sentido de direção. É o que eu gosto de dizer que é um eixo, tá? Beleza? Então, nós estamos acostumados, né, galera, a sempre escrever, né, da esquerda para a direita. Então, vamos padronizar o eixo positivo para a direita de movimento, tá? Então, aqui eu representei deixei bem claro para você que tudo que se move para a direita, aqui no caso, ou melhor, que se move a favor do eixo adotado, tá? Seria um movimento progressivo, certo?
que é a minha primeira situação aqui, ó. Eu tenho um corpo, ele está se movimentando no sentido do eixo, tá? Então eu posso dizer que esse é um movimento progressivo. Pode dizer que a velocidade desse corpo é positiva, tá? No desenho abaixo, eu não mudei o meu sentido de eixo. Meu eixo continuou sendo da esquerda para a direita. Só que o móvel, ele está movendo no sentido contrário ao eixo. Então, se você move no sentido contrário ao eixo, você vai ter um movimento retrógrado, ao qual a gente pode dizer que a velocidade ela é negativa. Tá ok, gente? Então lembra, se você move a favor do eixo, você tem um movimento progressivo. Se você move contra o eixo adotado, você tem um movimento retrógrado, certo? Então, continuando, um ponto muito importante que nós temos que entender, como nós estamos falando sobre movimento uniforme, né? Nós temos que entender o que é o movimento uniforme, né? Então, eu deixei aqui para você. Gente, o movimento uniforme é aquele movimento que possui uma velocidade constante e não nula, tá? Essa velocidade tem que ser diferente de zero, tá? Porque se eu estou falando se eu estou em movimento, você tem que se movimentar, você tem que ter uma certa velocidade, certo? Então, essa é a base do movimento uniforme. Não se esqueça, a velocidade é constante, ela nunca muda. Pode passar o tempo que for, essa velocidade sempre vai permanecer a mesma, tá ok? Outro ponto importantíssimo, gente, falar sobre função horária. Esse ponto é um ponto muito importante para você, aluno que vai prestar Enem ou demais concursos, né, que envolvem essa matéria em geral de cinemática, e sempre tem alguma questãozinha que envolve função horária. Ô Igor, como que eu vou conseguir identificar ou conseguir resolver uma questão que envolve função horária? Como eu sei que é este conceito que eu tenho que aplicar? Gente, a função horária do movimento uniforme, que eu estou deixando aqui para você, que é posição final é igual a posição inicial mais ou menos, tá? Velocidade vezes tempo, tá? Por que eu deixo mais ou menos? Seria uma velocidade positiva se for um movimento progressivo, tá? Já comentamos sobre isso. E seria uma velocidade negativa se eu tenho um movimento retrógrado, tá? Mas quando eu vou utilizar esta equação, eu vou te dar uma dica. Toda vez que falar um caso de dois corpos se encontram, um carro ultrapassa outro, ou se não, dois móveis se cruzam em determinado momento, essas palavras que eu estou falando para você, né? Carros se cruzam, encontram, né? Ultrapassam. Isso é muito importante para você entender que é uma questão de função horária. Sabe por quê? Quando você marca um encontro, o que acontece? Você marca uma posição final, certo? E nessa posição final, vocês têm que estar ao mesmo tempo, não é? Você marca encontrar, eu vou encontrar a minha namorada, eu vou encontrar um amigo meu em qualquer local que seja, certo? Você marca uma posição final e um tempo ao qual vocês têm que estar lá no mesmo momento. Então, isso é bem simples. E essas três palavras que eu te falei, elas caracterizam bastante essa parte de função horária, tá? Do movimento uniforme. Então, não se esqueça, tá? Você, se comentar sobre essas palavras-chave que eu disse para você, o que você tem que fazer? Você tem que igualar a posição final de um corpo com a posição final do outro corpo, tá? Em relação ao estudo que nós estamos falando, tranquilo? E para fechar então o último ponto da nossa parte de cinemática, de movimento uniforme, seria nós comentarmos e falarmos sobre velocidade relativa, tá, gente? É um conceito bem simples. Quando você está fazendo uma viagem, né, qualquer, você está dentro de um carro viajando, você às vezes tem que ultrapassar um caminhão, ultrapassar uma carreta, né? Ou um carro que está um pouco menos veloz do que o seu. O que você faz? Logicamente, você vai pisar no acelerador e cortar esse carro e passar por ele, certo? Só que aí você tem que ter uma velocidade comparativa ou relativa deste movimento. Quando eu tenho um corpo tentando ultrapassar outro corpo, tá? Ou eu digo que esses corpos estão indo no mesmo sentido, qual é a velocidade relativa que nós temos?
Então, galera, aqui eu estou notando que a velocidade do corpo A ela é maior, tá, do que a velocidade do corpo B. Então, eu estou fazendo esse movimento aqui, ó, tá? O carro B, o carro A, ele vai ultrapassar o carro B, tranquilo? Para fazer esse cálculo, é logicamente o que você pensa. Você passa rápido ou devagar? Você passa mais devagar, né? Fazendo esse processo de ultrapassagem, não é? Então, é só você pensar na subtração das velocidades. Por exemplo, eu tenho um carro movendo a 100 e um ônibus movendo a 60. Qual é a velocidade relativa de ultrapassagem? Se for no mesmo sentido, tá? Seria a velocidade do carro, que seria 100, menos a velocidade do seu ônibus, que seria 60. Então a velocidade relativa tem que ser 40, tá? Então lembre-se, falou velocidade relativa, tem mesmo sentido, tá? De direção, mesma direção e mesmo sentido, tá? Perdão. Nós sempre temos que fazer a subtração das velocidades em módulo, tá? Então a nossa velocidade relativa seria o módulo da velocidade do corpo A menos o módulo da velocidade do corpo B, considerando, tá, que a velocidade do corpo A é maior do que a velocidade do corpo B, tranquilo? Em contrapartida, como nós falamos de sentidos opostos, tá? Então eu vou ter um corpo indo contra o outro. Isso aqui não acontece de forma muito rápida, não é, gente? Quando você está numa estrada, né? Tá o carro passando a 100 km por hora e vem uma carreta no sentido oposto, né? Na pista contrária, a 80 km por hora. Você vai ver que isso passa bem rápido, não é? Então é mais fácil você pensar que é só você somar as suas velocidades, não é? Então 100 mais 80, você teria uma velocidade relativa de 180 km por hora, certo? Então aqui eu deixei para você, ó, VA e VB em sentidos opostos, tá? Esses corpos, como vai ficar a nossa velocidade relativa então? Sendo um módulo da velocidade de A somado com o módulo da velocidade de B, tranquilo? Gente, então com isso fechamos esse resumo simples, tá? Sobre a parte de cinemática e movimento uniforme. A gente continua esse conteúdo aí nas próximas aulas, beleza? Muito obrigado, valeu, tamo junto, aquele abraço.